Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma aula sobre funções do segundo grau, uma aula de matemática. Uma aula sobre funções quadráticas, como também é conhecido essas funções. Beleza, pessoal? Venha comigo. Vamos direto ao assunto. Primeiro vamos definir exemplos das propriedades, certo? Fiz uma introdução aqui, com esse probleminha aqui. A figura abaixo representa uma sala comercial. Determine a área da sala de trabalho, a área do banheiro e a área da recepção. É super simples, né? A área da sala de trabalho é 5 metros, essa dimensão aqui, né? Essa região vermelha. E aqui tem 2 e aqui tem 4, dá 6. Então 5 vezes 6, 30 metros quadrados. Bem simples. A área do banheiro, nós temos aqui uma dimensão de 3 e uma de 2 metros. 3 por 2, né? 3 vezes 2 dá 6 metros quadrados. E a recepção tem 3 metros aqui e 4 metros aqui nessa dimensão. 3 vezes 4, 12 metros quadrados. Bem simples. Mas o que isso tem a ver com função do segundo grau? Veja esse exemplo aqui. Suponha agora que a figura a seguir represente a planta baixa da sala comercial anterior, cujas medidas dependem da variável x. Aqui nós temos uma sala de trabalho com dimensões x mais 2 e aqui x e x mais 3, né? Temos aqui x mais 1 nessa medida do banheiro e aqui tem x e aqui x mais 3. Agora mudou totalmente, né? Sendo assim, qual das expressões a seguir melhor representa a área total da sala comercial? Não é um problema que nós vamos resolver agora. Estou apresentando ele como um exemplo. Todas essas expressões aqui, vocês vão ver que são funções do segundo grau. Um outro exemplo. Uma importante preocupação nos acidentes de trânsito é descobrir qual a velocidade antes da colisão. Para isso, faz-se uso da fórmula D igual a V sobre 10 mais V ao quadrado sobre 250. Sendo que D é a distância dada em metros e V é a velocidade dada em quilômetros por hora. Essa é uma função do segundo grau, que relaciona uma distância a qual pode ser medida pelas marcas dos pneus na pista e a velocidade que o carro trafegava. Quantos metros percorre um carro a 80 km por hora desde o momento em que vê um obstáculo até o carro parar? Deixa eu trocar o ponteiro aqui, pessoal, rapidinho. Aí, pronto. Então essa aqui é uma função de segundo grau que depende da velocidade, né? Uma função que é a distância que depende da velocidade. É a distância percorrida até o carro parar, dependendo da velocidade. Então, a distância, se eu substituir V por 80, fazer todas as contas, 80 por 10 dá 8. 80 ao quadrado dá 6.400, dividido por 250 dá 25,6. Soma dá 33,6 metros. Então, um carro a 80 km por hora vai levar 33,6 metros para parar, seguindo o uso dessa fórmula aí. Agora vamos definir o que é uma função quadrática. Sejam A, B e C números reais e A diferente de zero. Lógico, se o A for igual a zero, nós temos uma função de primeiro grau. A função de variáveis reais, uma função real de variáveis reais, uma função de R em R, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c para todo x real, é chamada função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Função de R em R quer dizer o quê? Que o domínio é qualquer número real, o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais também. Quer dizer que essa função aqui transforma valores reais em outros valores reais. Exemplos: y igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 8. Outro exemplo: y igual a menos 2x ao quadrado mais x. Veja que sempre tem x ao quadrado, né? G de x igual a x ao quadrado menos raiz quadrada de 3. E a D? A função que relaciona a área A de um quadrado com a medida x do lado é dada por f de x igual a x ao quadrado. Aqui, quadrado é lado ao quadrado, a área dele, né?
Se o lado for x, a área vai ser x ao quadrado. Se x for 2, a área é 4. Se x for 3, a área é 9 e assim por diante. Gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Podemos visualizar uma parábola em um parque de diversões, simplesmente olhando para a montanha-russa, ó. Certo? Tem antenas parabólicas também, outros exemplos. Sua representação gráfica é dada em torno de eixos. Temos aqui os eixos do sistema cartesiano de coordenadas. E aqui desenhamos uma parábola para representar o gráfico, beleza? E aqui esse ponto aqui, ponto mais baixo da parábola, ou ponto mais alto, dependendo de como que a parábola é voltada, é o vértice da parábola. Onde os valores de y param de decrescer e passam a crescer. Exemplo de gráfico. Construa o gráfico da função y igual a x ao quadrado. A função área, né, de um quadrado de lado x. Como na função do primeiro grau, basta atribuir valores reais para x, obtendo valores correspondentes para y. Veja que se x é menos 2 ao quadrado dá 4. Se x for menos 1 ao quadrado dá 1. Se x for 0 ao quadrado é 0 e assim por diante. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Notem que os pontos A e A', B e B' são simétricos, ou seja, estão à mesma distância do eixo de simetria. O ponto V representa o vértice da parábola. Aqui está o vértice da parábola, né? Aqui no 0, 0. E aqui temos o A e o A', que são simétricos, e o B e o B', que também são simétricos. Olha só, tem a mesma distância em relação ao eixo de simetria, que nesse caso é o eixo Y. Mas não é porque é o eixo Y, é porque ele passa pelo vértice. O eixo que passa pelo vértice é o eixo de simetria. Construa outros gráficos e encontre o eixo de simetria. É só pegar uma outra função de segundo grau, igual esses exemplos que eu mostrei, desenhar a parábola e ver onde fica o eixo de simetria, para vocês comprovarem que o eixo de simetria dessa parábola realmente passa pelo vértice da função da parábola. Concavidade, raízes e propriedades da função quadrática. Vamos ver a concavidade da parábola. O gráfico de uma função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c é uma parábola, e se a é positivo, a é o cara que está multiplicando x ao quadrado, aqui. Se a é positivo, a concavidade é voltada para cima, ó. Se a é negativo, a concavidade é voltada para baixo, ó. Raízes da função quadrática. Chame-se zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, os números reais x tais que f de x é igual a zero. Então, as raízes da função x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a são as soluções da equação de segundo grau, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara. Beleza? Então, as raízes da função são dadas pela fórmula de Bhaskara. Esse cara dentro da raiz quadrada é o delta, que vocês conhecem com certeza, né? O famoso delta. Quem é do primeiro ano conhece o delta, o discriminante da equação. E assim, se o delta assume um certo valor, vai ter raízes, né? Se o delta for positivo, temos duas raízes reais diferentes. Se o delta for zero, só temos uma raiz real, que vai ser repetido duas vezes quando aplica o Bhaskara. E quando o delta é negativo, não há raiz real, né? Isso quer dizer, geometricamente falando, que se o delta for positivo, a parábola corta o eixo das abscissas, o eixo x, em 2 pontos. Se o delta for zero, a parábola vai cortar esse eixo em apenas um ponto. Quer dizer que o vértice está sobre o eixo x. E se o delta for negativo, a parábola não vai passar pelo eixo x, simplesmente. Independente da concavidade da parábola. Beleza? Ponto de interseção da parábola com o eixo y. A esse ponto, para obter esse ponto, atribuímos o valor z. Deixa eu cobrir isso aqui.
atribuímos o valor zero à variável x da equação da parábola fx igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vamos atribuir isso aqui. Esquece isso aqui por enquanto, pessoal. Esquece isso aqui que houve um erro aqui. Se eu pudesse apagar, né? Esquece isso aqui. Vamos trocar o x por zero, né? A vezes zero ao quadrado, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, só sobra c. Isso aqui é y, tá? Ele colocaram gama nesse slide, não sei porquê. Y igual a c. Então, o ponto de interseção da parábola com o eixo y é o próprio zero, de coordenada 0 e c. Então, você vai marcar o valor de c lá no eixo dos y e aquele é o ponto de interseção. Beleza, pessoal? Esse é o termo independente, só isso. Para esboçar o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, vamos obter os pontos de interseção da parábola com os eixos x e y, ou x ou y. Fazendo y igual a zero, achamos as raízes. Vamos lá. Resolver uma equação de segundo grau aqui, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. O a é o 1, né? Porque se você só tem x ao quadrado, aqui tem o 1 escondidinho. B é menos 6 e c é 5 positivo. Então, substituindo para achar o delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 1 vezes 5, que dá 20. Então, 36 menos 20 dá 16. Então, como o delta é positivo, então essa equação vai ter duas raízes, portanto, vamos ter dois pontos de interseção da parábola com o eixo das abscissas, que vão ser determinados, que aí a coordenada desses pontos, né, vai ser determinada pela fórmula de Bhaskara, né, o x desses pontos, menos b mais menos raiz de delta sobre 2a, só substituir o b e o delta aqui nessa fórmula. Menos com menos é mais, lembrando, né? Raiz de 16 é 4, menos 6 mais 4 sobre, mais ou menos 4 sobre 2 vezes 1, que é 2, aqui, pronto. E aí divide em dois caminhos. O x é 5, porque 6 mais 4, 10, dividir por 2 dá 5. Ou então x é igual a 1, porque 6 menos 4 dá 2, 2 por 2 é 1. Assim, a parábola intersecta o eixo x nos pontos 1, 0 e 5 e 0, beleza? Marco 1 e 5 no eixo x. Agora vamos fazer x igual a 0. Y igual a 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0 mais 5. Isso aqui não dá 0 não, esquece, viu? Só vai sobrar o 5. Y igual a 5. Portanto, a parábola intersecta o eixo y no 0 e 5. Ponto 0 e 5. Então, o esboço do gráfico dessa função vai ser... Coloque aqui os dois eixos. E... vou marcar aqui o ponto 0 e 5, marco o 5 no eixo Y, marco o 5, o 1 e o 5 aqui, e traço uma parábola que passe por eles. Não é uma parábola bem precisa porque falta o vértice, mas você tem uma noção, né? Você traça mais ou menos como é que fica essa parábola, como é que fica esse gráfico. Beleza? Agora, para melhorar o desenho desse gráfico, temos as coordenadas do vértice da parábola. Quando o A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima e um ponto de mínimo V. Quando o A é negativo, a parábola tem concavidade para baixo e um ponto de máximo V. Em qualquer caso, as coordenadas de V são menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. O delta é aquele mesmo de sempre. V ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Veja os gráficos. Vou olhar para o gráfico aqui, pessoal. Esse aqui, o A é positivo, com cavidade para cima, aqui é o vértice, e vejam que o Y ele não vai assumir valores abaixo do Y do vértice, da coordenada Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Ele é o valor mínimo, ó, ele chega até aqui no vértice e depois volta a subir. Ele não vai decrescer além disso, certo? Então essa é a imagem, né? É a imagem da função que não tem nada a ver com contradomínio, tá? Depois eu explico. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre imagem da função. Agora, se o A é negativo, temos uma parábola com concavidade para baixo. Aqui, ó, nós temos
a parábola subindo, né? E ele vai parar de subir aqui no vértice, depois volta a descer. Então ele tem um valor máximo, uma altura máxima aqui, não é? É como você pegar uma bolinha e jogar para cima. Ele não vai subir infinitamente porque a gravidade não vai permitir. E aí ele vai chegar a uma altura máxima e começar a descer. É mais ou menos isso que está acontecendo, ó. Próximo. Exemplo. O vértice da parábola de equação y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 é dado por xv, yv. X vértice, y vértice. Em que? Olha só. Já calculando, né? O a é 1, o b é menos 6 e o c é 5. Novamente, né? Aquela mesma função do exemplo anterior. Só que a gente vai melhorar a precisão com a qual a gente esboça a parábola, colocando o ponto de vértice ali e tendo os pontos de interseção, a gente traça a parábola passando por todos esses pontos. xv é menos b sobre 2a, menos 6, vai ficar mais 6, sobre 2 vezes 1, que aqui dá 2, 6 por 2, 3. YV, a gente viu que o delta é igual a 16 lá no cálculo, né? Então ficou... Aí está fazendo o delta de novo, né? Só que você calcula o delta e troca o valor dele, tá? Menos 16, delta dá 16, né? 16 sobre 4 dá 4, só que tem esse menos, vai ficar menos 4. Então o vértice da parábola é o ponto V, dado pelas coordenadas 3 e menos 4. Agora eu posso traçar o gráfico. Aí. Aqui temos o 5, temos o 0 e 5, aqui temos o 1 e 0, 5 e 0, e aqui nós temos 3 e menos 4. Melhorou bastante o esboço da parábola, não melhorou, pessoal? Aqui temos o 1 e o 5, aqui o 3. Perceba que o 3 é um ponto médio entre 1 e 5. O x do vértice ele vai ser sempre a média aritmética entre as raízes, caso elas existam. A média entre x1 e x2, x1 e x2, né? Ou x' e x duas linhas. E aqui temos menos 4, as coordenadas do vértice. E aqui o 5, né? 5 do eixo y. Beleza? Agora vamos explicar o conjunto imagem como eu havia prometido. O conjunto imagem IM da função fx igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero é o conjunto dos valores que y pode assumir, beleza? Eu falava de contradomínio, imagem. O conjunto imagem está contido no contradomínio. A imagem é de números reais, por isso que o contradomínio é real também, né? Porque a função transforma números reais em números reais. Há duas possibilidades. Primeiro, quando A é positiva. O A é positivo aqui. Aqui é Y, viu, pessoal? Não sei porque eu tô colocando gama nesse aqui, né? Primeiro caso, a imagem é todos os valores de Y reais, tal que Y é maior ou igual ao Y do vértice, né? Que é menos delta sobre 4A. Aqui é o vértice, o Y do vértice, e os valores de Y vão assumir a valores iguais ou acima dele, maiores, né? Agora, se o A é negativo, que é o segundo caso, a segunda possibilidade, então a imagem é todos os valores de Y, conjunto dos valores de Y reais, né? Tais que o Y é menor ou igual ao Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Aqui, o Y não vai ser menor do que o Y do vértice, ele vai ser sempre igual ou... Ele não vai ser maior do que o Y do vértice, né? Ele vai ser sempre menor, igual ou menor, daqui para baixo, ó. Beleza? Então essa é a imagem da função quadrática, tá aí, pessoal. Determine M na função y igual a 2x ao quadrado mais 4x mais 3m, de modo que o conjunto imagem seja y real, é o conjunto dos...
Determine m na função y igual a 2x² mais 4x mais 3m, de modo, olha o m aqui, de modo que o conjunto imagem seja o conjunto dos valores reais de y, tal que y é maior ou igual a 5. Bom, a gente sabe que essa função assume valor mínimo. E aqui o y tem que ser maior ou igual a 5. Isso quer dizer que o vértice da parábola dessa funçãozinha aqui é 5. Então a gente sabe que o y vértice é 5, então menos delta sobre 4a tem que dar 5, né? Esse é um pensamento, vamos pensar, já pensamos. Se a imagem é y maior ou igual a 5, então 5 é o valor do yv. Então a gente pode fazer assim, pessoal. Aplicando a fórmula do vértice, né? 5 igual a menos delta sobre 4a, y do vértice, né? Mas a gente sabe o a, que é 2, e a gente sabe que o b é 4 e o c é 3m, é o termo independente aqui, ó, não tem nada de x, ó, então o c é 3m. Aí você substitui lá a fórmula do discriminante, né? b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3m, sobre 4 vezes a, 4 vezes 2, né? E aí o que foi feito aqui? 4 vezes 2 é 8. Aí para fazer desaparecer esse 8, multiplica nos dois lados por 8. 5 vezes 8 é 40. E aí multiplicando por 8 aqui, cancela com esse cara aqui. 4 vezes 2, 8, cancela em cima e cancela embaixo. Sobrou 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 2 vezes 3 dá 24. Com m dá 24m, né? Vezes m. E aqui, esse sinal de menos troca todos os sinais que estão no parênteses. Os de mais e os de menos. Aqui fica menos, aqui fica mais. Então ficou menos 16 mais 24m. Agora, eu vou somar 16 dos dois lados. Aqui 16 com mais 16, menos 16 mais 16 se cancelam. E claro que aqui está diferente, né? Aqui ele fez um procedimento diferente, na verdade. Ele pegou o 24m e subtraiu nos dois lados. E aí ele deve ter tirado 40 dos dois lados também. Algo do tipo, mas é bem complicado isso, né? Enfim, de qualquer forma, ele trocou todos os sinais, né? 16 mais 40 dá 56. Aqui divide nos dois lados por 24. Portanto, a resposta é 7/3, porque aqui você pode simplificar dividindo por 8 em cima e embaixo. Então, m é 7/3. Então, tá aqui a resposta. Beleza? Agora, máximo e mínimo da função quadrática. Uma indústria de embalagens confeccionará recipientes cilíndricos de alumínio para